E o Senhor aceitou a intercessão de Jó. O Senhor mudou a sorte de Jó quando ele orava pelos seus amigos. O Senhor acrescentou a Jó outro tanto, em dobro de tudo quanto antes possuía. Então vieram a ele todos os seus irmãos, todas as suas irmãs, todos quanto dantes o conheceram, comeram com ele pão em sua casa e se compadeceram dele, e o consolaram acerca de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. Cada um deles lhe deu uma quantia em dinheiro, cada um pendente de ouro. Assim, o Senhor abençoou o último estado de Jó mais do que o primeiro, porque ele teve 14.000 ovelhas, 7.000 juntas de boi, 7.000 camelos, 1.000 juntas de boi e 1.000 jumentas. Também teve 7 filhos e 3 filhas. A primeira filha deu o nome de Gemima, a segunda Quesen e a terceira Queren Apuque. Em toda a terra não se achavam mulheres tão formosas como as filhas de Jó. E seu pai lhe deu herança entre os seus irmãos. Depois disso, Jó viveu 140 anos. Viu seus filhos e os filhos de seus filhos até a 4ª geração. E então morreu Jó, velho e farto de dias. Amém? Fecha a sua Bíblia, fecha também os seus olhos e vamos uma vez mais falar com o Senhor nesta noite, a fim de que esta palavra ela venha encontrar morada no seu coração nesta noite. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Nosso amado e eterno Deus da glória, nós te louvamos por essa noite tão abençoada que o Senhor nos concede. Te louvamos, Senhor, pela igreja, a congregação reunida neste lugar, para prestar ao Senhor louvores, para prestar ao Senhor este culto, Senhor. Nós necessitamos muito da tua atuação, da manifestação miraculosa do teu Espírito Santo. Somente o teu Espírito Santo para fazer fecunda a semente que é a sua palavra incorruptível no nosso coração. Meu Deus, em nome de Jesus, fale com cada vida neste lugar, e que por fim o nome do Senhor Jesus seja exaltado e engrandecido nesta noite. Amém? Irmãos, preste atenção aqui nesta noite. Eu já disse algo aqui nessa igreja, e já repeti, mas quero fazer questão de repetir nesta noite. Eu fico maravilhado com o poder de Deus transformar situações. Se você for reparar, Deus, de Gênesis a Apocalipse, Ele está transformando situações adversas em bênçãos. E quando nós olhamos para a vida de Jó, meus irmãos, nós vemos as maravilhas, a transformação que Deus realizou na vida deste homem. O texto que nós lemos mais precisamente no versículo 10, diz que Deus, Ele mudou a sorte de Jó. O que significa mudar a sorte? Mudar a sorte significa mudar o estado de uma pessoa. Mudar a sorte é ter a vida transformada. Há alguém aqui que já teve a sua vida transformada por Deus? Diga glória a Deus. Mudar a sorte, meus irmãos, significa transformar a desgraça em graça. Talvez essa palavra desgraça é muito forte,
Mas a palavra desgraça significa sem a graça de Deus. E mudar a sorte é simplesmente transformar a desgraça em graça. Mudar a sorte também significa transformar a maldição em bênção, meu irmão, minha irmã. Nós servimos Deus que muda a nossa sorte. Nós servimos o Deus que constantemente está agindo, está atuando em favor daqueles que buscam, daqueles que confiam no Senhor. Amados, é costume falar das adversidades vivenciadas por Jó. É costume nós falarmos acerca da sua provação, das adversidades, da tormenta vivenciada por Jó. Mas nessa noite eu quero dar uma pausa, e eu quero simplesmente falar daquilo que Deus fez na vida de Jó. Eu quero falar da vitória, da bênção de Deus na vida de Jó. O capítulo que nós lemos nos fala acerca deste ato maravilhoso de Deus em mudar a sorte. E se nós formos reparar aqui no versículo 10, nós vemos Deus mudando a sorte de Jó, como a Bíblia diz, meus irmãos, no versículo 10, que Deus acrescentou a Jó outro tanto em dobro de tudo quanto possuía, meus irmãos. Primeiro, a passagem nos revela que Deus, ele age mudando a sorte de Jó, dando a Jó o dobro de tudo quanto possuía. Se você for reparar, no capítulo 1, você vai ver que a Bíblia já mencionava que Jó era o homem mais rico do Oriente. Após a provação de Jó, a Bíblia diz que Deus, ele dobrou, irmãos, a bênção dele sobre a vida de Jó. Se formos aqui, irmãos, atualizar os valores, diz aqui no versículo 12, que Jó, o estado de Jó, por último foi melhor do que o primeiro. Diz porque ele teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de boi e 1.000 jumentas. Atualizando esses valores nos dias de hoje, irmãos, daria uma somatória de mais de 24 milhões de dólares. Atualizando para o real, nós sabemos que daria uma quantia de mais de 100 milhões de reais. Veja, irmãos, que Deus, ele vai aqui simplesmente mudar o quadro de Jó, fazendo de Jó mais próspero, mais abençoado do que era antes da sua provação. Mas diz também no versículo 11, que Deus, quando ele resolve abençoar alguém, quando Deus resolve mudar o quadro de uma pessoa, Deus simplesmente vai levantar pessoas para abençoar a vida daquele a quem ele quer honrar e a vida daquele a quem ele quer abençoar. O versículo 11 chega a dizer, amados irmãos, que vieram a Jó naqueles dias, os seus irmãos, as suas irmãs, todos quantos dantes o conheceram, que comeram com ele a sua casa, diz que eles se compadeceram de Jó, diz que eles consolaram acerca da tamanha adversidade vivenciada por Jó, e diz que cada um deles lhe deu uma quantia de dinheiro, e cada um pendente
de ouro. Deus, irmãos, quando Ele quer nos abençoar, Ele toca no coração das pessoas, Ele move o coração das pessoas, e isso vai acontecer no ato em que Deus está mudando o quadro de Jó. Pessoas distantes traziam pendentes de ouro, trazia dinheiro, e a Bíblia diz que Jó então prosperava cada vez mais na presença do Senhor. O versículo 12 também nos diz um ato dessa transformação, dessa mudança de sorte. Diz aqui que o último estado de Jó foi maior do que o primeiro. Isso denota, meus irmãos, que Deus, Ele restaurou a saúde de Jó. Deus, Ele restaurou o convívio familiar de Jó. Deus, Ele fez uma restauração completa na vida de Jó, meus irmãos. Mas diz mais, no versículo 13 até o versículo 15, diz também que Deus abençoou a vida de Jó com 7 filhos e 3 filhas. Lembra que lá no ato da sua provação, ele perdera os seus 7 filhos e as 3 filhas de uma vez? Aqui simplesmente Deus vai restituir a sorte de Jó, abençoando a vida de Jó novamente com 7 filhos e 3 filhas. Nós vemos, irmãos, a atuação de Deus não somente nas finanças, não somente na área material, mas na sua vida familiar. Deus, Ele vai restaurar o convívio, porque se você lembrar bem, a Bíblia diz que quando Jó estava cometido por aquela enfermidade, ele ficava ausente, ele ficava distante dos seus, mas quando Deus colocou as mãos, quando Deus abençoou a vida de Jó, a sua saúde foi restaurada, o seu corpo foi restaurado e ele foi devolvido ao convívio familiar, meus irmãos e irmãs. E é isso que Deus faz. Servimos um Deus que tem poder de restaurar a nossa casa. Servimos um Deus que tem poder de restaurar um relacionamento falido, um casamento que ninguém dá mais valor. Deus, quando Ele entra, irmãos, Ele restaura, Ele restitui, Ele muda, Ele transforma, tudo isso para a glória do Senhor. Mas diz também, irmãos, que Deus vai abençoar a vida de Jó com longevidade. Olha aqui que diz, aqui no versículo 16, que depois disso, viveu Jó 140 anos. Jó viu seus filhos e os filhos de seus filhos até a 4ª geração. Deus, Ele vai restaurar. Deus, Ele vai mudar. Restauração completa na vida de Jó, meu irmão, de tal forma que ele vai ver o nascimento dos seus 7 filhos, vai ver os filhos dos seus filhos gerarem até a 4ª geração, e diz que Jó, irmãos, vai morrer aqui com 140 anos, e diz que já velho e farto de dias. Deus, Ele é poderoso, meu irmão. Deus, Ele é maravilhoso para mudar o quadro da nossa vida. Deus que mudou a sorte de Jó, o quadro de Jó, é o mesmo Deus que está em nosso meio nesta noite, e Ele pode também mudar o quadro da sua vida, Ele pode mudar o quadro da sua história. Mas vejamos, deixa eu chamar a sua atenção aqui para alguns detalhes. Porque o texto que nós vemos nos diz o seguinte, que Deus mudou a sorte de Jó. E quando meus irmãos, que Jó vai ter a sua sorte mudada? E eu enumerei aqui alguns pontos em que nos revela, em que Deus, Ele começa a mudar a sorte de Jó quando há uma reação da parte de Jó. Eu até preguei aqui quinta-feira,
que às vezes nós desejamos mudança nas nossas vidas, mas nós não queremos mudar, meus irmãos. Quantas são as pessoas que desejam a manifestação miraculosa de Deus, a mudança de Deus em alguma área da vida, mas não há um esforço para mudar. E nós vimos que Deus mudou a sorte de Jó, mas antes de Deus mudar o quadro, a situação de Jó, Jó teve que atentar para alguns detalhes. Primeiro detalhe, irmãos, está aqui no versículo 1 e versículo 2. A sorte de Jó só foi mudada quando ele teve a compreensão da dimensão do poder de Deus. Se você for reparar, é bem isso que Jó, ele descreve aqui no capítulo 42, versículo 1 e 2. Jó respondendo ao Senhor, dizendo: agora eu bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos podem ser impedidos, podem ser frustrados, meus irmãos e irmãs. Deixa eu te dizer uma coisa aqui nesta noite: as coisas só vão começar a mudar na sua vida quando você tiver a compreensão da dimensão do Deus que você serve. Qual é o tamanho de Deus, irmãos? Será que este Deus que nós estamos cultuando aqui nesta noite, ele é limitado? Não, de forma alguma. É tanto que o apóstolo Paulo diz em Efésios capítulo 3, versículo 20, dizendo que o nosso Deus é poderoso para fazer aquilo que pedimos e muito mais do que pensamos, segundo o poder dele que opera nas nossas vidas. Jó agora está dizendo: Senhor, eu bem sei que o Senhor pode todas as coisas. Meu irmão, Deus, ele pode todas as coisas. Deus, ele pode todas as coisas. E Jó diz que nada daquilo que Deus intenta fazer pode ser impedido. Nada nesta terra, nem força diabólica ou força humana alguma pode paralisar a ação deste Deus de milagre na sua vida. Por isso que ele diz: eu sei que tudo pode e nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Levanta sua mão direita e diga bem alto: eu sei, tudo podes, e que nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Será, meu irmão? Eu te pergunto nesta noite: será que você tem essa compreensão de Deus? Será que de fato você tem essa visão de Deus? Será que você tem a compreensão da dimensão da grandeza deste Deus? Deus só pode mudar a nossa sorte, entenda isso, quando você compreende quão grande e quão poderoso Ele é. Se você tem uma visão míope, pequena de Deus, você pode ter certeza que essa será a ação de Deus na sua vida. Mas se você tem a dimensão, a certeza de que Ele é grande, que Ele é soberano e que nada pode frustrar os planos dEle, o milagre dEle pode ocorrer na sua vida, porque Ele é poderoso. E Jó diz: eu sei que tudo podes, não é somente alguma coisa, entenda isso. Deus, Ele pode todas as coisas. E os seus planos, aquilo que Deus tem para fazer, nada e ninguém pode frustrar os planos do Senhor. Por isso que Jó está dizendo: eu sei, Senhor, que o Senhor pode todas as coisas e que nenhum dos seus pensamentos podem ser frustrados. Mas há uma segunda atitude de Jó, irmãos. Antes de Deus transformar a sua situação, de mudar a sua sorte, Deus mudou a sorte de Jó quando? Quando Jó vai conhecer a Deus intimamente. Deixa eu te perguntar aqui esta noite: você de fato conhece a Deus? Como é que é o seu relacionamento com Deus?
Será que o seu relacionamento com Deus não se baseia somente de domingo a domingo? É muito fraco, é muito vago, irmãos, este relacionamento que boa parte da cristandade hoje tem se desenvolvido nesses dias. É um relacionamento mais no sentido religioso. É um relacionamento, irmãos, que vara apenas de domingo. Muitos adoram a Deus somente 1h30. Mas aí acabou o culto, fechou a Bíblia, fechou a igreja, a pessoa vai para casa. E aí não há mais relacionamento com Deus, meus irmãos e irmãs. Eu te digo que você só conhece a Deus se relacionando com Ele. Você só se torna íntimo de uma pessoa quando você passa a se relacionar com Ele. E isso, irmãos, vai acontecer com o nosso irmão Jó. Ele diz no versículo 3, dizendo: eu te conhecia somente de ouvir falar. Ah, meus irmãos, quantas são as pessoas assim? Você conhece a Deus? Sim, o pastor me falou acerca dele dia domingo. Você conhece a Deus? Eu ouvi uma pregação falando que Ele faz isso, faz aquilo outro. Você conhece a Deus? Não, eu já li algumas passagens da Bíblia e diz que Deus abriu o mar vermelho, que Deus mandou as pragas, que Deus ressuscitou a Lázaro. Mas é apenas este relacionamento, irmãos. Mas Jó, ele vai aqui, irmãos, declarar no último capítulo do seu livro: necessitou a Jó ser submetido toda aquela adversidade, necessitou a Jó passar por toda aquela amarga provação para chegar aqui no capítulo 42, de dizer: antes eu te conhecia somente de ouvir falar, mas agora é diferente, os meus olhos te veem. Veja, irmãos, quão diferente é a pessoa conhecer a Deus apenas de ouvir falar. E uma outra coisa é você conhecer a Deus porque os seus olhos têm visto, você tem ouvido, você tem sentido a proximidade dEle. A sorte de Jó só vai ser mudada quando ele, de certa forma, passa a enxergar Deus. O que você tem enxergado nesses dias? O que você tem contemplado nesses dias, meu irmão, minha irmã? Qual é o Deus que você serve? Qual é o Deus que você conhece? Veja que a palavra de Deus, a Escritura Sagrada, nos mostra, nos revela a Deus, irmãos. Mas para conhecer, precisamos tão somente da palavra, mas também nos voltar a Deus em adoração, em oração, em uma busca de intimidade, meu irmão, minha irmã. E às vezes Deus, Ele submete o seu povo a tribulação, a adversidade, com a finalidade de aproximar você mais do Senhor, porque é nas provações que você conhece a Deus. É nas adversidades que você tem clareza acerca do Deus que você está servindo. Na bonança você esquece, você se afugenta, você se distancia. Mas é na provação, irmãos, é no deserto que Deus se revela a cada um de nós. E Jó está dizendo que antes eu te conhecia somente de ouvir falar. Meu irmão, não fica nesse estágio. Não fica apenas neste estágio, nesse pequeno degrau da vida. A Bíblia diz que se você buscar Ele, Ele permitirá ser achado, ser conhecido por Ele. E Deus, irmãos, Ele se interessa de se revelar a cada um de nós. Mas a sorte de Jó só vai ser mudada quando ele passa a conhecer a Deus agora intimamente. Intimidade, meu irmão. Deixa eu perguntar mais uma vez, como é o seu relacionamento com o Senhor? Você tem se achegado a Ele? Você tem buscado a comunhão íntima com Ele? Você tem buscado a proximidade com Ele? Ou você tem vivido uma pessoa distante? Jó antes conhecia a Deus de uma forma verbal, agora
ele vai conhecer a Deus através de uma experiência mais profunda, mais marcante. Meus irmãos, é o que nós vimos acontecer na vida de Jó. Mas há um terceiro fato. Quando é que Deus mudou a sorte de Jó, igreja? Quando Jó se arrependeu. Jó se arrependeu? A Bíblia diz que ele era um homem reto, íntegro, temente a Deus e que se desviava do mal. Mas mesmo diante dessas características, mesmo diante daquilo que Deus falara a respeito de Jó, se você for acompanhar no livro de Jó, você vai encontrar que Jó, ele pecou em alguns momentos, meus irmãos e irmãs. Não assim uma vida pecaminosa, uma vida devassa, mas primeiramente você vai encontrar Jó fazendo desabafos nos momentos de tribulação. Desabafos esses que talvez nenhum de nós aqui teria a coragem de fazer. Eu poderia aqui ler vários versículos, meus irmãos, mas o tempo é um pouco escasso. Nós temos a ceia do Senhor nesta noite. Em segundo lugar, você vai deparar no livro de Jó, Jó questionando os feitos de Deus. Muitas das vezes Jó colocando Deus na parede, questionando a Deus. Terceiro, você vai encontrar Jó reafirmando a sua justiça própria, depositando a sua confiança em si, achando que era justo aos olhos de Deus. Eu vou dar para você ler aqui, Jó capítulo 6, versículo 28 até o 30, você vai encontrar Jó se enchendo de justiça própria. Jó capítulo 9, versículo 21, Jó capítulo 11, versículo 4, Jó capítulo 13, versículo 18, Jó capítulo 27, versículo 6. Você vai encontrar Jó aqui, de certa forma, se gabando da sua justiça, se achando justo, se achando puro. Mas no capítulo 40, esse eu vou fazer questão de ler, no versículo 4, você encontra Jó dizendo o seguinte: então Jó respondeu ao Senhor dizendo: eis que eu sou vil, eu sou desprezível. Agora Jó, ele vai se arrepender, meus irmãos, de tal forma que ele vai colocar como uma pessoa, um ser desprezível aos olhos de Deus, e ele chega ao ponto de dizer: eu sou vil, que te responderia? Eu ponho a mão na minha boca, já uma vez falei e não replicarei, e ainda duas vezes, porém não prosseguirei. Mais uma reação de arrependimento, quando Jó diz: eu te conhecia somente de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Ele diz: por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Quando Jó, irmãos, reconhece que havia falhado, que havia falado coisas que não devia falar, deveria ter falado, mesmo nos momentos de desabafo, nos momentos de adversidade. Quando Jó aqui, ele olha para si e vê que a justiça própria, se acha justo, e quando Deus então traz algum questionamento no capítulo 40, a Bíblia diz que Jó então, ele cai em si dizendo: eu me arrependo, eu me abomino no pó e na cinza. Jó se humilhou na presença de Deus. E para encerrar, quando é que Deus mudou o quadro de Jó, igreja? Versículo 10, foi o versículo que nós lemos aqui também nesta noite. A sorte de Jó foi mudada quando Jó obedeceu a ordem divina de Deus em orar pelos seus amigos. Olha o que diz aqui, no versículo 10: o Senhor mudou a sorte de Jó quando ele orava pelos seus amigos. Eu quero chamar a sua atenção nessa noite, que se de fato você deseja a mudança de Deus,
Se de fato você deseja que Deus mude o quadro da sua vida, é necessário que você ore. Não há como Deus realizar transformação na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, se não há oração, meus irmãos. A Bíblia diz que foi justamente neste momento em que Jó, então, ele resolve obedecer à ordem de Deus. Qual era a ordem de Deus? Que Jó orasse pelos seus amigos. E quando Jó orava pelos seus amigos, diz então que Deus mudou a sorte, Deus mudou o quadro de Jó. Quando ele orava, ele intercedia pela vida dos seus amigos. Meus irmãos, precisamos orar, precisamos interceder pela vida dos nossos, precisamos também interceder pela vida do nosso próximo, e precisamos também orar e interceder pela vida daqueles que se dizem ser nossos inimigos. E é isso que Jesus diz em Mateus capítulo 5, versículo 43 e 44. Ele diz que nós precisamos abençoar aqueles que nos perseguem e orar por aqueles que nos maldizem. Veja que Jó está nesta palavra, que quando Jó ora, intercede pela vida. E que amigos, irmãos, você já viu a queixa desses três amigos, Bildade, Zofar e Eliú? E de certa forma eram palavras condenatórias, dizendo: Jó, você está passando por essa prova, porque você está em desobediência a Deus. Jó, você está passando por essa luta porque há um pecado oculto na sua vida. É o que você vai se deparar com esses três relatórios trazidos aqui por Bildade, Zofar e Eliú. Mas diz aqui, irmãos, que Deus mudou o quadro de Jó quando ele intercedia. Ele orava em favor dos seus amigos. Eu pergunto, você tem orado? Você tem intercedido casa? Você tem intercedido pela vida dos seus amigos? Qual tem sido a sua reação quando alguém te calunia? Qual tem sido a sua reação quando alguém te persegue? Qual tem sido a sua reação quando alguém fala mal de você? E às vezes a situação na nossa vida não muda, irmãos, porque às vezes a nossa tendência é responder na mesma moeda. Nós amaldiçoamos quem nos amaldiçoa, nós ferimos quem nos fere, nós perseguimos quem nos persegue. No entanto, o Evangelho nos diz, pela boca do Senhor Jesus Cristo, que nós precisamos abençoar aquelas pessoas que nos perseguem e orar pela vida daquelas pessoas que têm falado mal acerca de nós. Você deseja a mudança de Deus na sua vida? Há alguma área da sua vida que você necessita que Deus entre e mude o quadro, muda a sorte da sua vida? É necessário que você atente para essas recomendações que foi colocada aqui, que nós vemos na vida de Jó. Houve necessidade, irmãos, de Jó conhecer a Deus intimamente. Houve a necessidade de Jó ter a compreensão da dimensão do poder de Deus. Houve a necessidade de Jó se arrepender, porque todos pecam. Sim ou não, gente? Todos nós falhamos, e aquele que diz que não peca é mentiroso, e a verdade não está nele. E Jó entende isso quando ele diz: eu me abomino, eu me arrependo no pó e na cinza. Eu quero que você se coloque de pé, e eu quero concluir essa palavra com Jeremias, capítulo 29, versículo 13, versículo 14. Escute aqui, meu irmão, e nós já vamos orar e já iremos celebrar a ceia do Senhor. Quando Jó orou, intercedeu pela vida dos seus amigos, Deus então vai entrar na vida de Jó. Deus vai mudar o quadro, Deus vai mudar a sorte de Jó. Lembre que você foi chamado para abençoar e não amaldiçoar. Lembre que você foi chamado para interceder e não para maldizer.
Lembre que você foi chamado, irmãos, para orar em favor das pessoas e não guardar mágoas. Como que você quer a atuação de Deus? Como que você deseja que Deus mude a sua sorte? Que Deus tire você da situação adversa que você está vivendo, se o seu coração aqui nesta noite está cheio de mágoa, cheio de ressentimento. É necessário que se arrependa. É necessário que você se humilhe na presença de Deus nessa noite. Jeremias 29:13, presta atenção e eu encerro com esta palavra. Deus dizendo: buscar-me-eis e me achar.